No início do mês, uma criança teve a morte confirmada por meningite em Diadema, no ABC Paulista. Essa criança estudava na creche Eva Maria dos Santos, no bairro do Campanário, e, segundo informações, a direção da escola orientou os pais dos outros alunos e também forneceu medicamento preventivo aos colegas de classe. A vigilância epidemiológica afirma que também adotou todas as medidas necessárias e ressalta que os procedimentos seguem protocolos estabelecidos e referendados por órgãos técnicos mundiais especialistas na área. Felizmente, casos como esse, de morte, não são frequentes, mas a meningite é uma doença muito perigosa e, se não tratada corretamente, pode sim levar à morte. Para entender um pouco mais sobre a meningite, nós conversamos hoje com o Dr. Francisco Ivanildo de Oliveira, médico infectologista e membro da Sociedade Paulista de Infectologia. Boa tarde, Dr. Francisco, seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde para você e para os ouvintes. Muito obrigada, doutor, pela sua atenção e disponibilidade em estar falando com a gente aqui hoje a respeito desse assunto. Infelizmente tivemos a gente começa aí, se baseando por essa triste notícia, a morte de uma criança pela meningite, confirmada então ter sido meningite. Doutor, o assunto é grave, uma doença perigosa realmente. O que é a meningite? A meningite, é importante a gente primeiro conceituar, é a inflamação de uma membrana que envolve o cérebro e a medula espinhal. Essa membrana se chama meninge. Então, a inflamação dessa membrana é conhecida como meningite. Essa inflamação, essa infecção, ela pode ser causada por vários agentes, por bactérias, por vírus, por fungos, pelo agente da tuberculose. E cada uma desses agentes, dessas classes de agentes, provoca uma doença com características diferentes. Mas a sintomatologia inicial normalmente é muito frequente, então só o exame do líquor é muito semelhante, desculpe. Então só o exame do líquor, que é aquele líquido que envolve a espinha, é que permite diferenciar qual que é o tipo da meningite e que permite dizer qual que é o tratamento adequado para cada um desses tipos. Perfeito. Doutor, hoje em dia, a gente, numa conversa informal, com as pessoas, a gente vê que tem muita gente que ainda não tem a informação, ainda desconhecem um pouco da doença, não sabe quais são os sintomas. Por que hoje em dia essas pessoas talvez não conhecem? É uma questão de, enfim, antigamente era uma doença que matava mais, tinha mais ocorrências e hoje talvez nem tanto, também por causa da vacinação? Seria mais ou menos isso? Sim, felizmente, principalmente nos últimos 20 anos, o aparecimento de novas vacinas contra alguns tipos de meningites bacterianas, a meningite pneumocócica, a meningite pelo meningococo, a meningite pelo hemófilos, que eram grandes causadores de meningite até 15, 20 anos atrás, fez com que a frequência dessas doenças diminuísse bastante. Mas ainda não são doenças que nós podemos chamar de raras. Elas ainda aparecem às centenas, durante o ano inteiro num país como o Brasil, e podem ser muito mais frequentes em países menos desenvolvidos, onde a vacinação ainda não é tão disseminada. Além disso, existe um outro tipo de meningite, que são as meningites virais, que são muito menos afetadas pela vacinação, porque não existe uma vacina específica contra essas meningites virais. Até porque vários tipos de vírus diferentes podem provocar a meningite. Em contraposição, apesar de não existir uma vacina específica para proteger contra as meningites virais, essa forma de meningite também costuma ser mais leve, menos grave, dificilmente leva ao óbito, seja uma criança ou um adulto. Enquanto as meningites bacterianas, por qualquer um desses agentes que eu falei, meningococo, pneumococo, hemófilos, costumam ter taxas de letalidade, quer dizer, a porcentagem de pessoas que morrem dentre aqueles que são acometidos pelas doenças, que podem variar de 12% até 30%. Então, são doenças que, apesar de serem menos comuns na atualidade, ainda continuam sendo bastante graves. Letais, 30%, até 30% é muita coisa, doutor? Exatamente.
Perfeito. A gente conversa agora com o Dr. Francisco. Ele é médico infectologista e membro da Sociedade Paulista de Infectologia. Infelizmente, usamos aqui um caso como exemplo, né, de uma criança que morreu com meningite no ABC Paulista. Doutor, e a questão, o senhor falou que tem a meningite viral, que é um pouco mais leve. O tratamento dela também, creio eu, que seja mais tranquilo, entre aspas, né? E tem a meningite bacteriana. Existem outros tipos de meningite? Como é que funciona já os tratamentos? Essas duas são as mais comuns. Então, mais de 90% dos casos de meningite ou são virais ou são bacterianas, né? Além dessas, existem as meningites causadas por fungos, que normalmente são ocorrências mais raras, habitualmente relacionadas a determinados tipos de pacientes com algum tipo de imunodepressão. E existe a meningite causada pela tuberculose, né, que felizmente no nosso país é uma situação ainda já pouco frequente, mas que ainda não se pode chamar de rara, mas que também normalmente está associada a determinados grupos, né, crianças muito pequenas, ou indivíduos que têm algum tipo de imunodepressão, como, por exemplo, as pessoas que vivem com HIV e AIDS. A grande maioria das meningites ela vai ser ou bacteriana ou viral. A sintomatologia é semelhante. A criança ou o adulto vai começar a se queixar de dor de cabeça. Essa dor de cabeça pode ser de intensidade variável, normalmente acompanhada de febre e outros sinais de infecção, como dor no corpo, indisposição, falta de apetite. É muito comum também o aparecimento de vômitos. Né? Se fala muito da questão do vômito em jato como sendo uma coisa comum na meningite, mas na maioria das vezes a gente não vê essa apresentação do vômito em jato. E uma coisa que caracteriza bastante a meningite é o aparecimento do que chamamos de sinais de irritação meníngea. O que é isso? A espinha, né, que é protegida, a medula espinhal que é protegida pela meningite, uma vez inflamada, é uma tendência do indivíduo ficar rígido. Então, o indivíduo tem dificuldade, seja criança ou adulto, de flexionar, de dobrar a cabeça para frente, de dobrar o pescoço. Então, a chamada dor na nuca também, né, doutor? A dor na nuca, isso, a dor na nuca acompanhada do que a gente chama de rigidez nucal. Então, a gente tem dificuldade de fazer essa flexão, né, da cabeça sobre o tronco. Né? Então, esses sinais, eles são sinais de alerta, devem fazer com que a família leve a criança, né, ou um outro adulto ao pronto-socorro para ser examinado. E, como eu falei anteriormente, apenas o exame do líquor, né, que é o líquido da espinha, é que permite, né, confirmar o diagnóstico de meningite e avaliar qual que é a provável causa daquela meningite, se é bacteriana ou se é viral. Sim, e quanto mais rápido for feito esse exame do líquor, melhor, né? Sim, é um exame de urgência, né? Ele precisa ser feito muito rapidamente. Algumas meningites bacterianas, elas podem evoluir de forma muito rápida, em poucas horas, né? Como, por exemplo, a meningite meningocócica, né? Que além de causar essa infecção na meninge, ela pode provocar uma infecção disseminada, uma infecção no corpo, que é o que nós chamamos de meningococcemia, né? E a rapidez no diagnóstico e na instituição do tratamento são fundamentais para o sucesso. Perfeito, o senhor deu o alerta, então, até para quem está nos ouvindo. Nós temos muitos avós, né, que cuidam de crianças, cuidam dos netos, dos sobrinhos. A gente tem também, né, a gente sabe que hoje em dia a maioria dos pais, aquela correria, trabalham o tempo todo, às vezes não prestam, não ficam muito atentos, né, nesses sinais das crianças, principalmente crianças menores que não conseguem falar ainda, não conseguem expressar a dor, mas já dá para perceber, né, doutor, que alguma coisa tem de errado com aquela criança. Sim. E aí a melhor opção realmente é ir para o médico, né? Sim, na criança pequena, aquela que ainda não consegue localizar a dor, não consegue falar que está com dor de cabeça, né, os familiares vão observar uma criança gemente, uma criança que chora, uma criança que diminui a aceitação alimentar, é aquela criança que não quer pegar o peito ou não quer aceitar a mamadeira. O vômito é bastante frequente nessa faixa etária, junto da febre. Então, tudo isso daí tem que servir de alerta para a possibilidade dessa doença. As meningites bacterianas, elas costumam ter um comportamento que nós chamamos de sazonal. O que significa isso? No decorrer do ano, elas têm uma variação.
e elas costumam aparecer com maior intensidade nos períodos mais frios do ano, justamente esse período que a gente está iniciando agora. Tá? Então, ela aumenta a sua frequência nos meses mais frios do ano, nos meses do inverno. Porque são doenças de transmissão respiratória. Então, é a proximidade de uma pessoa com a outra que faz com que ocorra a transmissão. Como no inverno nós costumamos ficar mais juntos, né, em ambientes mais fechados, fazendo menos atividades ao ar livre, aumenta o risco da ocorrência da transmissão. Perfeito. Doutor Francisco, a gente citou aqui o caso da escola, né, que realizou alguns procedimentos depois de confirmada a morte da criança com meningite. Eles, enfim, fizeram, né, a medicação dos coleguinhas ali de classe, também a vigilância epidemiológica afirmou também que adotou algumas das medidas, e é necessário mesmo, né, porque nesse caso, então, por uma meningite bacteriana, então essa criança, infelizmente, ela pode ter transmitido essa meningite para outras crianças. Sim. A meningite, é importante que todos saibam, é uma doença de notificação compulsória. O que é que significa isso? Uma vez feito o diagnóstico de meningite, o hospital tem que fazer a notificação ao Serviço de Vigilância Epidemiológica do seu município o mais rapidamente possível. Porque, dependendo do tipo de meningite, né, existem medidas de controle que devem ser tomadas para evitar o aparecimento de casos secundários de doença, que foi exatamente o que foi feito, né, pelo que consta nessa escola. Nem todas as meningites vão precisar de medidas de prevenção, né, a utilização de medicamento. Na verdade, o medicamento profilático ele é utilizado apenas quando nós temos o diagnóstico de meningite por meningococo e meningite por hemófilos. Né? Então, nesse caso, é muito frequente que as pessoas que exista dentro do ambiente, dos contatos daquela pessoa, seja adulta ou criança que teve meningite, alguém que seja portador saudável da bactéria na sua faringe, na sua garganta. Então, é uma pessoa que tem a bactéria morando lá na garganta e aquela bactéria está vivendo bem, em absoluta harmonia com aquela pessoa. Não vai provocar meningite naquela pessoa. Mas uma vez transmitida para outras pessoas, principalmente para crianças pequenas, ela pode vir a evoluir para um quadro de meningite. Então, uma vez identificado alguém com meningite causada por um desses agentes, né, meningococo ou hemófilos, é importante que as pessoas que estejam próximas, né, os contactantes domiciliares, no caso de creches, as crianças que ficam juntas na mesma sala, ou no caso de crianças pequenas de jardim de infância, aquelas que passam várias horas do dia com a mesma criança, as que ficam sentadas na mesma mesinha, essas precisam ser medicadas, né, com um antibiótico para eliminar essa bactéria da sua garganta e para evitar que elas transmitam para outras pessoas ou que elas mesmas tenham a doença. Perfeito, doutor Francisco. Agora, as medidas de prevenção, só para a gente finalizar. O senhor falou da importância, claro, da vacinação, até por isso também, hoje em dia, já é mais difícil da gente ver casos de meningite, mas existem outras medidas que a gente pode tomar em casa, por exemplo? O que é importante além eu vou reforçar mais uma vez a importância da vacinação, né? Então, hoje já faz parte do calendário vacinal do Brasil a vacina contra alguns dessas bactérias que causam meningite, como a vacina contra o hemófilos, que está disponível desde o final da década de 90, né? Há mais de 10 anos também a vacina contra o meningococo e o pneumococo. Importante lembrar que a maioria dessas bactérias, como no caso o meningococo e o pneumococo, tem vários subgrupos, né? Elas não são uma única bactéria, elas são subdivididas e essas vacinas elas protegem contra aqueles subgrupos de bactérias que são mais frequentes. Tá? Então não se pode ter a ideia ou a ilusão de que eu vou vacinar contra o meningococo e que o meu filho não tem nenhuma possibilidade, eu vou zerar... Está 100% imune, né, doutor? Primeiro porque as vacinas elas não têm 100% de eficiência, pode existir uma falha vacinal. E depois eu posso vacinar contra um sorogrupo, ou mesmo utilizando uma vacina que proteja contra mais de um sorogrupo, e ter a infelicidade de ter a doença por um outro sorogrupo que não está fazendo parte da vacina. Tá? De qualquer forma, a vacinação continua sendo a forma mais eficaz de proteger. Além disso, são os hábitos normais de higiene, principalmente
agora nessa época do inverno, a gente procura manter a casa sempre arejada. A questão da higienização das mãos é uma coisa importante também, porque apesar dessas doenças, dessas meningites bacterianas serem transmitidas por via respiratória, algumas das meningites virais podem ser transmitidas por contato, pela ingestão de alimentos contaminados. Então, a manutenção de normas básicas de higiene e a atenção ao estado de saúde da criança. Quer dizer, na suspeita da presença da meningite, relembrando, dor de cabeça, febre, vômitos, ou nas crianças menores, prostração, sonolência, levar a criança ao pronto-socorro para que ela possa ser adequadamente examinada e, caso necessário, seja feita a coleta do líquor. Muito obrigada, doutor Francisco, pela sua atenção, por toda a explicação, um tema super importante. Peço que o senhor deixe os seus contatos, ou então da Sociedade Paulista de Infectologia, para quem quiser saber mais a respeito do assunto. Ok. Eu estou disponível através da assessoria de imprensa da Sociedade Paulista de Infectologia. O nosso site é o infectologiapaulista.org.br, e eu estou à disposição de vocês e dos seus ouvintes. Muito obrigada, doutor Francisco. Tenha uma ótima tarde. Desejo também a você e a toda a sua equipe aí. Até a próxima. Igualmente, até a próxima. Obrigada.